Então, vamos fazer o primeiro exercício da lista aqui, ó. Esse é o primeiro exercício, é o exercício de mola. Então, né, primeiro exemplo, é um exemplo de mola. São duas molinhas, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho um elemento aqui, ó. E tem a constante, um elemento é uma mola, tá? K1 aqui. K1, 400 newtons por milímetro, tá? Toma cuidado com a unidade, tá, pessoal? Né? Para pro elemento de mola, que é o primeiro elemento mais simples. Então, ele fala assim, ó, springs, né? Duas molas, rigidez da primeira mola, 400 newtons por milímetro, e a segunda, 400 newtons por milímetro, né? Elas estão em série, tá? Depois, se der tempo, a gente faz um exercício com molas em paralelo, tá? Aí ele fala que uma das extremidades é fixa aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, sempre assim, ó, quando você fala de elementos finitos, pessoal, nó 1, nó 2, nó 3, né? Três nós, dois elementos, K1, K2, dois elementos, 1 e 2, dois elementos de mola, três nós, tá? Esse nozinho aqui tá fixo, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é importante, ó. Esse nó aqui tá fixo, tem um engastamento aqui, tá travado esse nó aqui, tá? Tem uma força aqui de 800 newtons e ele pede para calcular os deslocamentos nodais e a reação de apoio no ponto 1, tá? No ponto fixo. Esse é o problema, tá? K1 é 400, K2 é 600. A força F1 aqui, inicialmente, a gente vai colocar que é zero, né? Na verdade, a força F1 aqui vai ser a própria reação de apoio, tá? A gente vai calcular, mas tudo bem. O F2 é a força aplicada no ponto 2, aqui é 800 newtons, e o F3 não tem nenhuma força aqui, é zero, tá? Então, vamos fazer, ó. Elemento de mola, pessoal, a formulação que a gente viu lá, como que a gente chega nisso aqui, né? Escreve a equação de equilíbrio cada nó, escreve duas equações, uma para o nó 1 e outra para o nó 2. E essas equações você reescreve ela da forma matricial, tá? Então, como falei para vocês, a ideia aqui é trabalhar a parte prática, aplicação, fazer exercício, tá? Mas tem também a parte conceitual, né? Que é importante também. Então, você tem aqui, vamos falar só o elemento 1 aqui, ó. Tá falando do elemento 1, é só esse cara aqui, tá? Então, esse sistema de equações aqui, escrita na forma matricial para o elemento 1. Sempre vai ser assim? Sempre. Sempre vai ser assim. F é K vezes U. O que é isso aqui? É uma matriz coluna de forças. Sempre vai ter duas forças? Sempre, porque é uma mola, né? Só tem dois nozinhos ali, ó. Eu estou falando do elemento, ó. Ah, e isso aqui é a matriz K. O que é matriz K? Matriz K é a matriz de rigidez. Ah, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim, nunca vai mudar. Né? O que é o K1? K1 é a constante elástica da mola. Isso aqui, o deslocamento. Sempre vai ser assim? Sempre. Para esse tipo de elemento, mola, sempre vai ser assim. Né? Por quê? É só escrever a equação do equilíbrio de cada nó e reescrever na forma matricial, como eu fiz lá no slide anterior. Então, tem uma matriz de rigidez que vai ser as constantes elásticas, K menos K, menos K e K. Sempre assim? Sempre assim. Da onde que vem isso? Equação de equilíbrio do nó. A gente viu lá. E os deslocamentos. 1 e o 2. Só vai ser 2 deslocamentos? Vai, porque só tem dois nós aqui, 1 grau de liberdade. Né? O nó 1 pode ser para a direita e para a esquerda. Né? Na verdade, ele não vai para lugar nenhum, porque ele está travado, que a gente vai ver mais para frente. E o nó 2, ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Tá? 1 grau de liberdade, só na direção X aqui. Tá? Então, vamos montar a matriz de rigidez do elemento 1 aqui. Ó. Então, pessoal, eu fiz o seguinte aqui. Ó. Vocês prestarem atenção, eu coloquei na cor azul, clarinho aqui, ó, é só uma referência, tá, pessoal? Poderia até tirar isso, mas eu acho que ajuda
ajuda a montar as matrizes, ó. Coloquei aqui, ó. A matriz de rigidez do elemento de mola sempre vai ser assim, ó. K1 menos K1. Menos K1 e K1. Elemento 1, K1. Quanto que é a constante? 400. Pronto. Aí, montei, ó. 400 menos 400 menos 400, 400. Pronto. Tá pronto. Né? E o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, se você prestar atenção, eu coloquei aqui, ó, nó 1, nó 2, nó 1, nó 2. Né? O que é isso aqui, pessoal? Isso aí é o que eu chamo de referência. Né? Por que eu coloquei essas referências? Faz o seguinte, ó, o nó, o elemento 1, ele tem um ponto aqui que é um nó, tem a mola, e aqui, esse nozinho aqui é 1, e esse nó aqui é o 2. Esse aqui é o elemento 1. Então, quando eu monto a matriz de rigidez, né, é uma matriz 2 por 2. Então, essa linha, essa coluna aqui é referência do nó 1 e essa do nó 2. Essa linha é referência do nó 1, essa é referência do nó 2. Só tem dois nós, 1 e 2, então aqui eu coloquei 1 e 2. Por que eu fiz isso? Para poder montar essa daqui, ó. Ah, vocês vão entender, né? O que eu fiz aqui? Eu reescrevi a matriz, né? Considerando a referência global da estrutura. Ah, por que você fez isso? Vocês vão ver mais para frente, né? Então, a mesma matriz aqui, que eu fiz aqui, eu coloquei ela aqui no sistema global. Então, como a estrutura tem dois elementos, né? E três nós. 1, 2, 3. 3 nós. Então, vai ser a matriz de rigidez da estrutura vai ser uma matriz 3 por 3. Tá? Mas, o que acontece? Nessa referência aqui, ó, do nó 3, eu vou colocar tudo zero, ó. Zero aqui, zero aqui. Por quê? Porque, na verdade, o nó 1, o elemento 1, ele só tem dois nós, o 1 e o 2. O nó 3 não pertence ao elemento 1. Então, nó 3 não pertence ao elemento 1. Então, tudo que for referência do nó 3, eu coloco zero. Por que eu fiz isso? Por que eu montei a matriz dessa forma? Porque facilita na hora de montar a matriz global. Vocês vão ver como facilita isso. Muito. Inclusive, você pode fazer no Excelzinho depois, você vai ver. Então, essa é a ideia, tá? Então, eu montei a matriz de rigidez do primeiro elemento aqui, ó. Aqui, ó. K1 menos K1, menos K1, K1. Deslocamento, né? 400 aqui, ó. E aí, o que eu fiz? Montei a matriz global aqui, ó. Eu incluí o nó 3, mas como o nó 3 não pertence ao elemento 1, ficou tudo zero. Essa coluna aqui ficou zero, essa coluna ficou zero. Pronto. Agora, vamos para o segundo elemento. Segundo elemento, elemento 2. Tá aqui o elemento 2. Aí, quando eu escrevo o sistema de equações, né, do sistema do elemento 2, só tem dois nós, ó. Agora é o nó 2 e o nó 3. Então, como é que fica o sistema de equações? Vai ter um F2, vai ter um F3. A matriz de rigidez agora, como eu estou no elemento 2, é K2, menos K2, menos K2 e K2, e os deslocamentos. Os deslocamentos agora é o 2 e o 3. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou montar a matriz de rigidez do elemento 2. Ó. Mesma coisa. É mesma coisa? Mesma coisa. Elemento de mola, né? Só que o que mudou agora? Mudou a referência aqui, ó. Como o elemento 2, ele tem dois nós, né? O nó 2 e o nó 3. Então eu coloquei as referências aqui, ó. Por quê? Porque o meu elemento está aqui agora, né? 2 e 3. Então ele vai ter aqui a referência do nó 2 e a referência do nó 3. E aí eu calculo, né? Ora, como a constante elástica é 600, então ficou 600 menos 600 menos 600 e 600. Pronto.
E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a referência do sistema global. Ó. O que aconteceu? Agora, como eu estou no elemento 2, ó, o elemento 2 ele só vai ter, ele vai ter o nó 2 e vai ter o nó 3. Ó. O nó 1 ele não pertence ao elemento 2. Então, o que acontece? Eu vou pegar essa linha aqui, vou zerar tudo, e vou pegar essa linha e vou zerar tudo. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa matriz e reescrevi ela aqui numa matriz 3x3. Né? Por quê? Vocês vão ver no próximo slide que eu vou precisar calcular a matriz global da estrutura. E para calcular a matriz global, tem que somar as duas, o K1 mais o K2. Né? E como o K1 ele tem a referência dos nós 1 e 2, e o elemento 2 ele tem a referência dos nós 2 e 3, né? Para eu somar as duas de uma forma mais fácil, eu crio uma matriz 3x3 para os dois. Tá? Então, para ficar mais fácil o entendimento, olha só o que eu vou fazer agora. Então, calculei a matriz K2, né? Inseri aqui o nó 1, né? Por quê? Porque o nó 1 faz parte da estrutura, só que não faz parte do elemento 2. Então, tudo que é referência do nó 1, coloquei 0 aqui. Ó. E aí eu vou calcular a matriz da estrutura. Tá? Então, peguei aqui, ó. Peguei a matriz de rigidez do primeiro elemento. Eu preenchi só esse espacinho aqui, né? Por quê? K1 menos K1 menos K1 e K1, por quê? Porque o elemento 1 ele só tem o quê? Ele só tem o nó 1 e o nó 2. O nó 3 eu coloquei tudo zero aqui. Ó. E a constante de rigidez do elemento 2, eu coloquei ela no cantinho aqui, ó. Porque o elemento 2, ele só vai ter o quê? O nó 2 e o nó 3. O nó 1 não pertence. Por que eu montei as duas matrizes, K1 e K2, em matrizes 3x3? Para poder calcular a matriz global. Ó. Essa daqui é a matriz da estrutura. Então, como eu falei para vocês, né? Eu pego cada elemento, calculo a matriz de rigidez, calculo K1, K2 e somo as duas. Só somar. Ó. Então, se eu pegar 400, né? Por isso que eu coloquei aqui uma matriz 3x3, que aí fica mais fácil de somar. Só que para isso eu tive que incluir o nó 3 aqui, ó. Só que o nó 3 não faz parte da estrutura, então eu coloquei tudo zero. Fiz a mesma coisa no elemento 2, ó. Tive que incluir o nó 1. Só que o nó 1 não faz parte do elemento 2, então coloquei tudo zero. Só que quando eu tenho duas matrizes 3x3, eu consigo somar as duas, né? Para obter a matriz global. Ó. A matriz global é uma soma das duas. Ó. Então, por exemplo, esse coeficiente aqui, ó, 400 mais 0 é igual a 400. Segundo coeficiente, ó, menos 400 mais 0, menos 400. Terceiro aqui, ó, 0 mais 0 é igual a 0. Esse aqui, ó, menos 400 mais 0, menos 400. 0 mais 0 dá 0. Agora esse aqui, ó, 400 mais 600 dá 1000, ó. Coloquei 1000 aqui, ó. 0 menos 600 menos 600. Aqui, 0 menos 600 menos 600 e por último 0 mais 600 menos 600. Pronto. Então, pessoal, esse é o ponto, tá? A partir do momento que você obteve a matriz de rigidez da estrutura, pronto. Aí você calcula tudo. Esse é o ponto. Ó. Então, como é que nós fizemos isso? Né? Peguei aqui o elemento 1,
Só que como o elemento 1, né, é 2 por 2, né? Cada elemento tem uma matrizinha 2 por 2. K1 menos K1, K1, porque é uma mola, sempre vai ser 2 por 2, né? Ou seja, sempre vai ser 400 menos 400, menos 400, 400. Só que o que eu fiz? Eu posicionei essa matriz K1 dentro da matriz global. A matriz global da estrutura, eu sei que ela vai ter 3 nós, né? Porque tá aqui, ó, só olhar para a estrutura aqui, ó. 1, 2, 3, né? Então eu monto aqui a matriz 3 por 3, que eu sei que a estrutura tem 3 nós, e eu posiciono essa matriz aqui, eu posiciono ela aqui, ó, para poder somar depois, porque meu objetivo é obter a matriz global, para poder calcular os deslocamentos. E aí eu faço a mesma coisa aqui, ó, o elemento 2 é uma matrizinha 2 por 2. Só que eu posiciono ela na matriz global, ó. Como o elemento 2 ele não tem o nó 1, põe tudo zero aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz para os outros. Aí fica mais fácil, para eu somar todo mundo, eu somo esse com D, porque os dois são 3 por 3, ó. 3 por 3 aqui, somei. E aí eu tenho o quê? Eu tenho minha matriz de rigidez global. Certo? Essa matriz de rigidez global, ela vai ser tão grande quanto for a quantidade de nós que eu tiver. Se eu tiver 1000 nós, vai ser uma matriz 1000 por 1000. Né? Se eu tiver um monte de molas lá, essa matriz vai ser maior. Tá? Então, essa é a ideia, né? Então, a partir do momento que nós obtivemos a matriz global, aí eu vou calcular. Tá vendo? Eu volto para o sistema. Ó. Sistema de equações lineares. Né? Na forma matricial, eu tenho aqui uma matriz de forças. Então, a partir do momento que eu obtive essa matriz, peraí. Analisei o elemento 1, analisei o elemento 2 e calculei a matriz global aqui, ó. Aí, com essa matriz global, eu volto para cá, ó. F é o AK vezes U. Essa aqui é a matriz global já, ó. Nós já obtivemos. Está aqui no slide anterior. Então, vamos ler o que está escrito aqui para a gente ir para o cálculo, né? Para resolver esse problema, né? Quando eu escrevo assim o sistema dessa forma, F igual a K vezes U, a princípio, o sistema está solto, né? É como se eu não tivesse nenhuma fixação. Como nós estamos analisando um sistema, fazendo uma análise estática, então a um ponto eu tenho que fixar. No caso do nosso exercício, nós estamos fixando no ponto 1. Então, para fazer uma análise estática, pessoal, eu sempre preciso definir um apoio, né? uma restrição. Essa restrição é chamada de condição de contorno, né? Que é exatamente o ponto 1 aqui. Ó. O ponto 1 ele está travado, está fixo aqui, tem um engastamento. Né? Então, o sisteminha ele vai ficar da seguinte maneira. Né? O F1, a princípio, não tem nenhuma carga aqui, a gente vai até calcular o F1, que vai ser a reação de apoio. Né? O F2 aqui é 800, né? Tem uma força de 800 aqui. E o F3 é zero, não tem nenhuma carga. Essa daqui é a matriz de rigidez, que eu mostrei para vocês. Nós podemos calcular a partir da matriz de cada elemento. Né? E eu tenho a matriz de rigidez aqui. Ó. E aqui eu tenho os deslocamentos. Certo? Então é esse sisteminha aqui que a gente tem que calcular agora. Ó. Mas, para calcular esse sistema, nós precisamos aplicar as condições de contorno. Qual que é a condição de contorno desse problema? U índice 1 é igual a zero. O que é o índice 1 igual a zero?
Quando eu falo que o deslocamento aqui é igual a zero, é porque está travado, está fixo aqui, né? Então, é um apoio. Então, o deslocamento é zero, né? O que ele faz aqui agora, ó. Então, para resolver o problema, nós vamos aplicar a condição de contorno aqui, ó, o índice 1 igual a zero. Aí nós temos o sisteminha de equações aqui, ó. Tem a matriz de forças, coluna, né? Tem a matriz de rigidez, que nós obtivemos. E aqui os deslocamentos, ó. Então, como que nós vamos resolver isso aqui, ó? Vamos resolver da seguinte maneira, ó. Aqui vem um conceito importantíssimo, tá, pessoal? Quando a gente fala deslocamento igual a zero, que é o conceito da álgebra lá também, se você relembrar, que é o seguinte, o que que acontece? Quando você diz que o deslocamento aqui é igual a zero, você definiu que essa variável equivale a zero. Já calculou, né? Essa variável vale zero. E aí, quando você for fazer a multiplicação dessas matrizes, né? Então, por exemplo, a primeira linha aqui, ó, 0 é igual a 400 vezes 0, menos 400 vezes o 2, mais 0 vezes o 3, né? Então, o que que acontece? Quando você define que o deslocamento é igual a zero, uma condição de contorno, né? Significa que todas essas variáveis, né? Todas essas, vamos dizer assim, toda essa coluna, todos esses valores dessa coluna vão ser multiplicados por zero, certo? Por quê? Porque essa variável vale zero. E quando isso acontece, né? Você pode fazer uma simplificação do problema. Então, quando você define uma condição de contorno u de 1 igual a zero, né, praticamente você simplificou o problema. Você diz que esta coluna ela não vai influenciar na solução do problema, certo? Por quê? Porque essa variável é zero. Então, todos esses valores serão multiplicados por zero e, consequentemente, você pode eliminar essa linha aqui do problema, ó, certo? Por isso que eu coloquei na linha vermelha, tá? Então, esse é um conceito muito importante também, tá? São muitos conceitos, muitas informações, né? Mas, quando você define a condição de contorno igual a zero, você define que esta linha e essa coluna você pode simplesmente eliminar do problema. E aí você fica com um sistema mais simplificado, 2 por 2. Ó. Então sobrou o quê? Sobrou, nas forças, sobrou 800 e 0. Essa matrizinha aqui, 1000 menos 600 e 600. Uma matriz de rigidez simplificada, com a condição de contorno já. E você quer calcular os deslocamentos. Isso que ele pediu, né? O índice 2 e o índice 3 aqui, ó. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai isolar o deslocamento. Como que eu isolo o deslocamento? Eu passo a matriz K dividindo. Passar a matriz K dividindo é a mesma coisa que multiplicar pela inversa, né? Eu vou inverter a matriz K e multiplicar pela matriz de forças. Ah, mas eu não sei inverter matriz. Vou mostrar aqui como é que inverte. Vou mostrar só uma vez, tá, pessoal? De forma algébrica, é possível inverter uma matriz 2 por 2, que é no caso aqui, é uma matriz 2 por 2, ó. É facinho de inverter, tem o passo a passo, tá? Vou mostrar para vocês. É essa fórmula aqui que a gente faz, ó. Como é que ele faz? Ele pega 1 sobre o determinante de K, K é a matriz de rigidez, e multiplica pela matriz dos cofatores. Multiplica pela transposta da matriz dos cofatores de K. Que eu vou mostrar como é que faz, né? Então, qual é a matriz que nós devemos inverter? É essa matriz de rigidez simplificada. É possível inverter no Excel? É.
é muito fácil inverter a matriz no Excel, tá? Eu posso mostrar aqui para vocês depois como é que faz a inversão de matriz no Excel, é muito fácil, tá? É possível fazer analiticamente? É também. Vou mostrar aqui como é que faz para inverter uma matriz analiticamente. É fácil também, tá? Não tem erro não. Então, o problema todo passa a ser o quê? Passa a ser um problema de inversão de matriz, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz analiticamente e depois eu mostro no Excel, tá? Pelo menos uma vez na vida vocês sabem como é que faz para inverter uma matriz analiticamente, tá? Pode usar um recurso computacional também, tá? Principalmente se a matriz for muito grande, né? Aqui no nosso curso aqui eu coloquei a matriz até 3x3, né? 3 linhas e 3 colunas ainda dá para inverter facilmente, né? Agora se você tiver uma matriz 4x4 para inverter, aí já não compensa, tá? Porque aí vira curso de álgebra, não é curso de estruturas mais, né? Aí você vai fazer um curso de álgebra para inverter matriz. Não é o foco, né? O foco aqui é estruturas, tá? Então você tem que saber uma base da metodologia para resolver alguns probleminhas, né? E são problemas relativamente simples, né? Por quê? Porque se você aumentar o número de elementos, tá? As matrizes vão ficar enormes, né? E aí não compensa mais resolver de forma analítica, né? Aí você, no mínimo, você vai ter que usar um Excel, tá? No mínimo. E se o problema ficar mais complexo ainda, aí você vai para o software, né? Que é melhor, tá bom? Essa é a ideia. Vamos inverter essa matriz aqui. Eu tenho aqui o passo a passo, vou mostrar para vocês, tá? Não é difícil, são cálculos algébricos, simples, mas que dão trabalho, né? E a matriz é 2x2, tá? Vamos inverter a matriz 2x2, né? F igual a K vezes U. Para calcular o deslocamento, eu vou passar essa matriz dividindo para cá, que é a mesma coisa que calcular a inversa e multiplicar pela matriz de forças, tá? Então, como é que eu calculo a inversa da matriz de rigidez, né? Aqui, ó. Primeiro, eu calculo os cofatores, né? Como é que eu calculo esses cofatores? É fácil, tá? Então, tá aqui a matriz K. A primeira coisa, ou melhor, desculpa, a primeira coisa é calcular o determinante da matriz K. Se é uma matriz 2x2, é bem facinho, ó, né? O determinante de K, determinante é um número, né? Que representa aquela matriz. O determinante, você vai multiplicar em cruz aqui, ó. Vai pegar essa diagonal, 1000 vezes 600, menos 600 vezes menos 600. Menos com menos dá mais, né? Faz a conta, vai dar 240 mil. Esse aqui é o determinante da matriz K. Primeiro é o determinante, tá? Depois, você vai calcular os cofatores. Como é que é isso, né? O que é cofator, né? Que coisa de louco, né? Então, primeiro cofator é referência ao coeficiente 11 aqui, ó. Esse aqui é o 11, ó, tá vendo? Primeira linha, primeira coluna, K11. Então, você faz o seguinte, ó. Como é o K11, você vai traçar uma linha aqui, ignora essa coluna, traça uma linha aqui, ignora essa linha. Aí, o que sobrou? Como a matriz é 2x2, sobrou 600 aqui, ó. Então, o cofator K11, ele vai ser... Isso aqui é fórmula, tá, pessoal? Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1. Por que é 1 mais 1? Porque é o 11, né? Então, é 1 mais 1, do 11 aqui, ó. Vezes o determinante. Na verdade, tinha que ser o determinante, né, da matriz que sobrou. No caso, só tem um elemento, então é o próprio 600. Tá? Então, o cofator aqui, K11, K11 faz um risco aqui, um risco aqui. Eliminou linha e coluna, sobrou 600. Então, vai ser menos 1 elevado, como é 11, é 1 mais 1, vezes os 600 que sobrou, deu 600. Esse então, é o primeiro cofator da matriz. A gente vai achar uma matriz dos cofatores e depois vai achar a transposta dessa matriz. E depois multiplicar por 1 o inverso do determinante para calcular a matriz inversa. Tá? Vamos para o segundo cofator aqui, ó.
para 12, né? Então, você vai chegar aqui nessa posição 12, ó, linha 1, coluna 2, ó. Vai fazer um risco aqui, elimina linha, elimina coluna, sobrou menos 600 aqui. Então, você vai pegar menos 1 elevado a 1 mais 1. Por que é 1 mais 2, né? Menos 1 elevado a 1 mais 2. Por que é 1 mais 2? Porque é o cofator do elemento, do coeficiente 12. Então, é 1 mais 2 vezes o que sobrou aqui, que é menos 600. Aí você faz a conta aqui, pessoal, olha só. 1 mais 1, desculpa, 1 mais 2 é 3. 3 é um número ímpar. Então, você vai multiplicar menos 1, menos 1, menos 1. 3 vezes, né? Quando é um número ímpar, ele continua negativo. Se o número é par, fica positivo. Então, menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Menos 1. Com esse menos aqui, dá mais, certo? Esse é o segundo cofator. Aí vamos para o próximo. Próximo é o coeficiente 21 aqui, ó. Linha 2, coluna 1. Faz um risco aqui, elimina essa linha, elimina essa coluna. Sobrou menos 600. Você vai pegar o cofator, K21, igual a menos 1, elevado 2 mais 1, 3. 3 é um número ímpar, vai dar negativo. Vezes os 600 aqui, que é o elemento que sobrou aqui, o coeficiente que sobrou, menos que menos dá mais. Menos 1 ao cubo é menos 1 ainda, né? Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, né? Vezes menos 600, 600 aqui. Aí você vai para o último cofator, que é o 22, que é a referência da matriz segunda linha, segunda coluna, ó. Aí você risca aqui, elimina a linha, elimina a coluna, sobrou 1000. O cofator K22 é menos 1. 2 mais 2 é 4. Vezes 1000 que sobrou. Qualquer número, o menos 1 elevado a um número par, vai ser positivo, né? Então, aqui sobrou 1000. Então, esse aqui são os cofatores da matriz K. Aí você vem para cá e monta aqui a matriz dos cofatores. Aqui, ó, 600, 600 e 1000. 600 é o 11, o 12 é 600, o 21 é 600 e o 22 é 1000. Aí você coloca aqui, ó, 11 é 600, 12 é 600, 21 é 600 e 22 é 1000, pronto. Aí o que você vai fazer? Você vai calcular a transposta dessa matriz. O que é transposta? Transpor uma matriz. É você trocar linha com coluna. Nesse caso, pessoal, e em outros exercícios também, a transposta da matriz é a própria matriz. Ó. Então, por exemplo, ó, pega essa linha aqui, ó, 600, 600, e essa linha vira uma coluna aqui, ó. E esta linha, 600 e 1000, vira uma coluna. O que aconteceu? Ficou exatamente a mesma matriz. Tudo bem, não tem problema nenhum. Aí você vai calcular a inversa, né? K-1 é igual a 1 sobre o determinante de K, que é os 240, vezes a matriz transposta dos cofatores de K. Pronto. Então, 1 sobre o determinante de 240.000, vezes essa matriz, ó, dos cofatores de K, 600, 600, 600 e 1000. Aí você vai pegar 600 dividido por 240.000, aí você vai multiplicar essa constante por uma matriz, ó, 240.000, 1 sobre 240.000 vezes 600 vai dar 0,025. Aqui vai dar 0,025 também. E aqui você multiplica, ó. 1000 dividido por 240.000 vai dar 0,0041666. Pronto. Então, essa matriz aqui, pessoal, é a matriz inversa. Nossa, mas que trabalho que dá. Dá trabalho mesmo. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, só para vocês verem.
Não é fácil, tá? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Como é que é fácil converter uma matriz no Excel? Calcular cofatores, né? Essas coisas todas, né? É 1000 menos 600. Deixa eu pegar aqui um. Pegar aqui, ó. A matriz K. Essa aqui é a matriz K. Como é que eu faço para inverter matriz? Já vou mostrar para vocês já, porque o Excel ajuda muito, tá, pessoal? Então, aqui, ó, 1000 menos 600, menos 600. Tá enfeitado aqui. Coloca a escada aqui. Como é que eu faço para inverter uma matriz no Excel? Né? Pode inserir uma forma aqui. Deixa eu ver onde que é esse aqui. Ó. Como é que eu faço para calcular a inversa da matriz K? Vou colocar aqui Ctrl C, Ctrl V. Né? Seria K elevado a menos 1, né? Que é a inversa dela. Né? Então, para inverter uma matriz, pessoal, vou colocar aqui o sobrescrito, eu faço o seguinte, ó. Então, essa aqui é a matriz que eu quero inverter, né? Eu quero inverter essa matriz, eu tenho que usar uma funçãozinha no Excel aqui, ó. Tá? Tem um fx aqui, ó, pedir função, né? O meu já aparece aqui, né? Mas, se você vai usar isso aqui a primeira vez, não aparece. Você digita aqui, ó, matriz, ponto inverso. Digita e clica aqui em ir, ele vai achar, ó, achou, né? Aí você dá um OK e seleciona a matriz, ó, essa matriz aqui, ó, já entra, né? Aí, no meu caso aqui, ele já calculou tudo já, tá? Então, ele deu exatamente os valores que nós calculamos lá, tá? Se você não achar se você não conseguir, né, tem um detalhezinho depois, que você pode usar acho que é o Ctrl Shift Enter, tá? Se por acaso der algum problema, você dá o Ctrl Shift Enter que ele calcula, tá? Vou deixar até anotado aqui para vocês. Às vezes ele, principalmente se for uma versão antiga do Excel, né? Você vem aqui, seleciona os quatro, né? Vem aqui inserir função, matriz inverso, dá OK, seleciona aqui e dá Enter. Uma das coisas mais importantes que nós fazemos na metodologia de resolver o problema é inverter a matriz. Porque se você inverter a matriz, acabou o problema, né? É só multiplicar a inversa pela matriz de forças. Aí você resolveu o problema, tá? E o que acontece é que às vezes a matriz é muito grande, né? Você não vai ficar calculando cofatores aqui, não tem necessidade, não tem cabimento um negócio desse, né? Justamente porque isso é curso de estruturas e não é de álgebra. Mas aí o que você faz? Você usa um Excelzinho desse, simples e tudo, já consegue, né? Aqui eu fiz uma matriz 2 por 2, mas se tivesse uma matriz 50 por 50, a mesma coisa, né? Só você selecionar ali uma matriz maior, tá? Então, pessoal, a partir do momento que nós obtivemos aqui a matriz K, pronto. Aí é só multiplicar, ó. O que ele vai fazer? Ele vai voltar, né, para o sistema, né? Ele montou aqui, ó. Passou a matriz K dividindo é igual a K elevado a menos 1, ou seja, a inversa da matriz de rigidez que nós calculamos, vezes a matriz de forças, né? Certo?
Então, ó, o 2 e 3, né, que foi o que sobrou, né, por causa das condições de contorno, né? Como a gente usou as condições de contorno aqui, tá? O 21 é igual a zero. Aí eliminamos uma linha, eliminamos uma coluna. Aí ficou um sisteminha mais simples aqui, ó. Força igual a K vezes U. Aí, aqui, aí nós calculamos a inversa, né? Isolamos o U, passamos o U para lá, calculamos a inversa. Fizemos todo esse procedimento que a gente pode fazer no Excelzinho, fácil, né? E chegamos aqui. Então, U é os deslocamentos nodais que nós queremos calcular, é igual a matriz K inversa, a inversa da matriz K vezes a matriz de forças. Pronto. Então, você tem aqui, ó, um sistema de equações na forma matricial. Você tem aqui as incógnitas, 1 e 1, índice 3. Você tem uma matriz aqui 2 por 2. Você vai multiplicar por uma matriz 2 por 1, duas linhas e uma coluna. Pode? Pode. Por quê? Porque o número de colunas da matriz 1 é igual ao número de linhas da matriz 2. Então, como é que eu faço essa multiplicação? Ora, pega o primeiro aqui, ó. O índice 2 é igual este vezes este, aqui, ó, mais este vezes esse, que é zero, ó. Deu 2 milímetros. Deslocamento 2. 2 milímetros. Aí você vai para o próximo. O 3. Este vezes este, mais este vezes esse, que é zero. É o 2 milímetros. Pronto. Esses são os deslocamentos nodais, né? O índice 1 é zero porque está travado. O índice 2, 2 milímetros para lá. O índice 3 acompanha 2 milímetros para lá, porque não tem carga. Certo? Aí, o que, que ele pediu? Ele pediu para calcular as reações de apoio. Tem várias formas de calcular a reação de apoio, pessoal. Aqui, eu coloquei esta equação aqui. Essa equação a gente consegue calcular as reações de apoio. É como se fosse uma equação de equilíbrio, certo? Motor de força na direção x igual a zero. É isso aqui que está escrito aqui. As reações de apoio podem ser obtidas dessa forma, né? São as forças nodais menos as forças externas aqui, ó. Equilíbrio. Então, R é igual a K vezes U menos F, que é a força aplicada. Então, a gente vai usar essa equação para calcular as reações de apoio. Pode calcular de outra forma? Pode. Né? Se eu analisar cada elemento separadamente, pegar os deslocamentos que eu calculei e analisar o elemento 1, eu acho a reação no ponto 1. Também dá na mesma, tá? Só que aqui a gente vai usar essa equação, porque mais para frente, quando a gente for ver a viga, vai usar essa equação também, tá? Então tá aqui, ó. R1, R2, R3, né, que são as reações de apoio, é igual a matriz K, que é a matriz de rigidez. Essa aqui é a matriz de rigidez já, né? Inteirinha, com todos os coeficientes lá, da estrutura, vezes os deslocamentos que nós calculamos, né? Menos a matriz de forças. São as forças aplicadas, externas, né? Então, R1, R2 e R3 é igual a matriz de rigidez que nós obtivemos, vezes os deslocamentos, menos as forças aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Vai fazer operação. Por isso que eu falei para vocês, pessoal. O método de elementos finitos ele depende o tempo todo de operação de matrizes. Tem que trabalhar o tempo todo com matrizes esse, vai dar zero. Mais esse vezes esse, ó, mais esse vezes esse, que vai dar zero, menos esse. Faz a continha, dá um menos 800. Ó. A reação de apoio no ponto 1 tem que dar 800 mesmo, né, pessoal? Só tem uma carga de 800 para cá,
a reação tem que ser 800 para lá, e é negativo, né? Que é para dizer que está para a esquerda. Certinho. Ah, mas não precisa, você dá para fazer de cabeça? Dá, lógico. Né? Mas a ideia é usar o método para poder resolver. Né? Como eu falei para vocês, esse método ele é importante, ele é poderoso, né? Porque a gente pode resolver problemas com grau de complexidade grande, né? Uma forma simples. É a mesma coisa, é sempre assim, é F igual a K vezes U, calcula a matriz de rigidez de cada elemento, calcula a matriz de rigidez da estrutura, depois inverte essa matriz de rigidez, multiplica pela matriz de forças, e aí você tem os deslocamentos. Os deslocamentos calcula tudo o resto, certo? E tem sempre esse conceito importante. Você tem um sistema de coordenadas local, você está falando do local, é do elemento. E você tem o sistema de coordenadas global, que é da estrutura. A gente vai voltar a falar isso, de global e local, quando a gente for trabalhar a treliça. Principalmente a treliça, porque a treliça ela possui barras inclinadas. Tá? Então, ó, se você fizer a segunda equação aqui, ó, o R2 igual a menos 400 vezes zero, mais 1000 vezes 2, tá aqui. Mais esse aqui, ó, 600 vezes 2. Ó. Eu deixei todas as equações montadas aqui, tá vendo? Se fizer isso, dá zero, né? Porque a reação de apoio é só no ponto 1, só tem apoio aqui, ó. Aqui vai dar zero, não tem reação de apoio no O2. No O2 ele está solto, né? Tem uma carga aplicada, uma carga externa, mas não é a reação de apoio. Né? E aí você pode fazer para a reação no ponto 3, vai dar zero também, ó. R3 é igual a esse vezes esse, que dá zero. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, menos esse, ó. Dá zero. Então, as reações de apoio, esse aqui, ó. Menos 800, zero, zero. Tá? Ok?